Integral que sai de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x. De igual forma, vamos resolver esta integral utilizando dois métodos. O primeiro método vai consistir em representarmos graficamente a função integranda no intervalo de 0 a 1 e depois calcularmos a área da figura obtida. Vamos considerar a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ela está definida no intervalo de 0 a 1. Em diante vamos fazer o esboço de um gráfico. Então a área é esse espaço fechado, tanto compreendido entre esta curva, ou este arco, f de x, tanto o eixo dos y e o eixo dos x. Por definição, este integral, nesse caso que sai de 0 a 1, da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x, será igual à área. Para calcularmos esta área, é importante sabermos que figura está representada. Então podemos observar que isto aqui é um certo arco. Este arco é a metade de um certo círculo, porque se nós continuarmos, nós teríamos um círculo e este círculo estaria dividido em 4 partes. Portanto, 1, 2, 3, 4. Então, como o intervalo dado é simplesmente de 0 a 1, então nós temos que esta metade representa 1/4 da área deste círculo todo. Daí que a área A será igual a 1/4 da área do círculo. E a área do círculo já é conhecida por todos, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Se considerarmos este um círculo, o raio é essa distância que sai do centro até a extremidade. Portanto, este é o raio. Nesse contexto, este raio mede quanto? Mede 1 centímetro, porque ele sai de 0 a 1. Portanto, o raio igual a 1. Então, este integral será igual a 1/4 da área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio é igual a 1, então teríamos 1 ao quadrado é igual a 1. Isso será igual a π². Então diria que o integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a π². Portanto, esta é a resposta do integral dado utilizando o método de áreas. Vamos para o segundo método, que vai consistir em aplicarmos a substituição trigonométrica. Isto é, igual ao x a seno de t. Isto implica que d de x será igual a cosseno de t d de t. Substituindo o x no radical dado, teríamos que 1 menos x ao quadrado será igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de t. E isto será igual, tanto a cosseno de t. Para x igual a 0, isto implica que t também é igual a 0. E para x igual a 1, isto implica que t será igual a arquesseno de 1, igual a π². Então, a integral que sai de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a integral de 0 até π² da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é nesse contexto cosseno de t, vezes d de x. D de x também é cosseno de t, d de t. Isto será igual a integral de 0 até π². Cosseno de t vezes cosseno de t será igual a cosseno ao quadrado de t, d de t. Como já é sabido, cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais cosseno de 2t, que divide por 2. Então, este integral será igual a integral, tanto 1/2 de 0 até π² de 1 mais cosseno de 2t d de t. Integral de uma soma é a soma dos integrais. Isto será igual a 1/2 integral de 0 até π² de d de t mais 1/2
integral de 0 até π meio do cosseno de 2t d de t. Ambos integrais são imediatos, então esta integral será igual a 1 meio vezes t, que sai de 0 até π meio, mais 1 sobre 4 seno de 2t, que sai de 0 até π meio. Atenção que eu derivo o argumento, teria 2d de t, portanto tinha que multiplicar por 2 e dividir por 2. Por isso é que eu tenho 1 sobre 4. 1 meio vezes 1 meio é igual a 1 sobre 4. Então, isto será igual a 1 sobre 2 vezes π sobre 2, portanto, estou a substituir os limites da integração, mais 1 meio, portanto, seno de 2 vezes π meio, portanto, isto será igual a 0, porque seno de π é 0, e menos 0, portanto, eu já não escrevo menos 0. Por fim, o integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado d de x será igual a 1 meio vezes π meio, será igual a π quarto. Portanto, esta é a resposta do integral 19. Vamos para a integral 20.